Ok, com cada ação da igreja, durante a história da igreja, há uma reação. E quando você estuda esse casamento da igreja com o Estado, que basicamente permitiu a infiltração do paganismo para dentro da igreja, você vê uma reação a isso, chamado monasticismo. E aqui, página 16, segundo parágrafo, diz monasticismo. Vou ler para vocês. Ao observar a separação a Deus por Elias, Jesus e João o Batista, versus o mundanismo que infiltrava as igrejas, muitos decidiram se dedicar a uma vida isolada. Era uma prática para negar as concupiscências da carne e para evitar o mundanismo. Antônio, o eremita, era o primeiro dos monges eremíticos e Pacômio era o fundador do monasticismo cenobita. Os monges cenobitas moravam juntos e a forma de monasticismo deles se tornou a forma predominante. O lugar onde eles moravam se chamava o monastério e o nome da cabeça dele era o abbas, que quer dizer pai. Em português é a palavra abade para os homens e abadesa para as mulheres. Então, monasticismo, a ideia de se isolar, ir para uma caverna ou algum lugar afastado de todos, porque olha, o mundo está infiltrando a igreja. É tanta imoralidade, paganismo na igreja, não adianta. Se eu vou seguir a Deus e ser santo e reto e justo, eu vou ter que sair. Eles usaram os 40 dias e noites de Jesus no deserto, tentado por Satanás, como um exemplo. Eles usavam João Batista, que vivia desse jeito, como outro exemplo. Ou o período que Elias passou isolado, como exemplo. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que não é para nós permanecermos isolados. Eu vejo biblicamente não há problema nenhum em você ir para um lugar isolado por um período temporário para poder focar na Bíblia, orar, fazer jejum, para entender a vontade de Deus para a sua vida. Jejum é um jeito de negar os seus desejos, as suas necessidades até, para dizer, Senhor, eu preciso mais do Senhor do que comida. E no momento eu tenho acesso à comida, mas eu vejo há um problema, eu preciso de Ti. Então, eu prefiro passar tempo contigo para conseguir entender a Tua vontade, para conseguir uma resposta às minhas orações. Então vou me afastar e passar tempo contigo para entender. Não há nenhum problema com isso. Jesus passou esse tempo fora. Mas ele falou em João 17, ele não queria nos tirar do mundo. Ele queria nos usar no mundo. Ele chamou a gente de sal e de luz. Então, esse pessoal que acabou entrando no monasticismo, querendo ser monges, eles fizeram isso. E tem esses dois grupos que eu mencionei. Um grupo que era, tipo, a pessoa ficou sozinha. O outro estilo que ficou bem mais comum é um grupo de pessoas se isolaram e passaram tempo para ler a Bíblia. E, interessantemente, muita boa coisa até saiu desses lugares. Nós não podemos dizer que por esse erro nada de bom saiu. Não, coisas boas saíram, só que outras coisas nem tanto. Tinha gente que levou isso até mais radical ainda. O próximo o próximo parágrafo diz, o movimento tinha as suas formas mais radicais também, como por exemplo os estilitas. Os estilitas acreditavam que seria bom para a alma viver em cima de um pilar. Um homem chamado Simeão passou 30 anos em cima de 15 metros. Se eu não me engano, quando ele começou era basicamente 2 metros. Ele ficou aumentando.
Ele pregava aos visitantes e pessoas levavam comida para ele. Eu não sei como o povo colocou a comida lá, usando uma vara, alguma coisa, mas você pode imaginar algo tão radical que a pessoa diz: eu preciso me separar do mundo, eu vou viver em cima de um negócio desse por 30 anos. E eu não sei se o povo da época pensou: esse rapaz, ele está louco, ficou louco, eu não sei. Mas algo que impactou tanto a história da igreja, que as pessoas escreviam, e até hoje a gente sabe desses acontecimentos, né? Mas existe, eu sei, eu estou na igreja hoje em dia, 2022, e há tanta coisa feia que é bom ir para seu lugar isolado e orar. Eu lembro quando a gente começou essa igreja aqui, não é tanto um problema hoje em dia, mas quando a gente começou, entrou tanta coisa, eu me lembro, e eu me lembro que as pessoas faziam, falavam e tudo, era muito, muito complicado. E tipo, a nossa igreja não era um abrigo espiritual, não era, não era, era algo feio. Mas graças a Deus, ao longo do tempo, essas coisas mudaram. E eu acredito que a nossa igreja serve como uma luz nessa cidade. Eu sei, pessoas falam sobre nós: vocês são rígidos. Ou vocês só falam que a Bíblia é suficiente. Esse tipo de coisa. Eu já ouvi. E às vezes as pessoas têm noções bem estranhas. É só rico que vai na sua igreja. E as pessoas falam essas coisas. Mas vocês sabem a verdade. Nós não somos uma igreja perfeita. Mas Deus tem feito algo aqui. Está fazendo aqui. E nós servimos como uma luz. É isso que devemos querer ser. E precisamos crescer mais nisso. Ser mais luz ainda. Não é o alvo da nossa igreja se isolar. Inclusive, nós somos uma igreja fundamentalista. Infelizmente, muita igreja fundamentalista se torna uma igreja isolacionista, que não quer ter contato com basicamente ninguém. Eu não quero isso. Eu quero poder conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, ir para, vamos dizer, um jogo de futebol, outra coisa, com as pessoas e poder interagir. Às vezes, eu vejo jovens criados numa igreja tão isolado que não sabem interagir com jovens que não têm tanto acesso à palavra de Deus, e esses jovens acabam caindo. E eu não sei se eu estou tendo sucesso ou não, mas eu tento mostrar para os meus filhos como que é o mundo, o que está acontecendo no mundo, de um jeito filtrado, para que quando os meus filhos encontrarem algo aqui ou ali que é totalmente diferente do que eu acredito que nós fazemos, meus filhos não ficam tão chocados que eles caem no chão. Que isso? Não estava pronto para isso. Tem gente que tem outra ideia: eu vou jogar meu filho no mundo, ele vai experimentar tudo, daí ele vai saber. Eu acho loucura isso, loucura. Mas existe um jeito como um pai de guiar o filho nesse mundo, não tirar do mundo, mas guiar no mundo. E você pode fazer de muita coisa para isso ser feito. Mas tudo isso tem a ver com essa ideia que aconteceu no terceiro período da igreja. As pessoas estão pensando: e agora? Tudo é pagão. Olha aqui, tem ídolos na igreja, tem sacerdotes na igreja, o imperador está querendo ajudar a gente com doutrina. Que isso? Estou fora. Eu vou morar em cima de um pilar. Tá bom, eu não acho a melhor escolha, mas eu entendo a confusão. Eu entendo, mas como que você faz? Vamos ver a próxima coisa aqui. O colapso do Império Romano. Roma se dividiu no ano 395. A imoralidade e a corrupção causaram isso. Havia dois impérios: o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Ocidental tirou o seu último imperador em 476,
O oriental, porém, permaneceu até 1453, quando os turcos invadiram. O colapso do Império Romano, porém, era político, porque o Império Religioso se fortaleceu para se tornar o Sacro Império Romano da Idade Média. Idade Média, Idade das Trevas, de 500 a 1500. Esse último parágrafo, a gente vai analisar um pouco mais no fim desse terceiro período, porque é o fim do terceiro período. Agora que eu dei para vocês, no geral, uma ideia de como que ficou esse terceiro período da igreja, Pérgamo, agora vamos voltar e ver os eventos específicos. Não tem como lidar com tudo, é impossível. Mas nós vamos ver algumas coisas principais. Nós vamos ver a influência do governo, éditos do governo, concílios, credos, essas coisas. Então vamos chegar aqui, os eventos principais do período de Pérgamo. Vamos começar com 313. O Édito de Milão. O Édito de Milão. Esse édito era o decreto oficial que legalizou o cristianismo no Império Romano e devolveu propriedades aos cristãos que as perderam durante a grande perseguição. Já enfatizei esse evento algumas vezes, mas marca de novo a data 313, só para você ter uma ideia na sua cronologia, na sua cabeça. Também esse Édito de Milão, você pode chamar Édito de tolerância, mas o que aconteceu? Pergunta, por que Constantino, o imperador, legalizou o cristianismo? Ok, eu já expliquei algumas coisas para vocês sobre isso, mas vamos pensar. Ele queria, os imperadores anteriores queriam eliminar o cristianismo. Inclusive, o imperador antes dele, dois antes dele, ele fez a grande perseguição. Ele queria eliminar tudo, igreja, Bíblia, tudo. Não deu certo. Constantino, não, vamos legalizar. Por quê? Número 1, a perseguição dos cristãos não deu certo. 10% da população era cristão. É óbvio que cresceu de um rapaz que nasceu numa manjedoura, na cidadinha de Belém. E agora, 313, e cada cidade tinha crentes. Cada cidade, não tinha como escapar, tinha povo em algum lugar adorando esse Jesus Cristo. Número 2, de acordo com a lenda, Constantino teve uma visão de uma cruz no céu, com as palavras, com este sinal vencerás. Enquanto ia com tropas, no ano 312, para Roma, onde ele venceu e se tornou o único imperador do império. Se eu não me engano, ele foi lá para vencer o irmão dele, que era outro imperador. Então ele foi lá e ele queria ter o império inteiro. Ele conseguiu. Os conselheiros dele lhe disseram que era para Constantino se converter para o cristianismo. Quando ele teve a visão, eu li que segundo a lenda, eu digo lenda porque não sei se aconteceu ou não, mas os conselheiros, eles viram também, eles falaram, esse é um sinal de Deus, é para você ser cristão, Constantino. Então ele se converteu, mas sem ser batizado até quase o fim da vida dele. Mas lembra, ele se converteu, entre aspas, mas mantinha o título Pontifex Maximus, que era o sumo sacerdote da religião pagã de Roma. Então, que coisa! Eu vou ser crente em Jesus, mas ao mesmo tempo eu vou ser esse tipo de sumo sacerdote do paganismo. Não faz muito sentido. Politicamente, tudo que ele fez faz muito sentido. Muito sentido. Daí, quanto a mim e muitas outras pessoas, é difícil acreditar que ele era salvo. Talvez fosse, eu não quero negar. Só que dá para ver que politicamente ele tinha uma boa vantagem através disso. Número 3, legalizar o cristianismo abriu a porta para unir o império. Vamos parar com as brigas, as lutas, vamos parar. Né? Além de legalizar o cristianismo, Constantino honrou os líderes do cristianismo.
A igreja perseguida se tornou a igreja aceitável. Em pouco tempo, a igreja ficou infiltrada com corrupção. E a gente já viu muito isso, vamos continuar. Número 2. Primeiro concílio de Niceia. Vocês podem marcar aí na apostila, concílio de Niceia, 325. Esse é interessante. É a primeira vez que o governo político vai governar decisões da igreja. Se você voltar comigo mentalmente na sua cabeça para umas aulas anteriores, vamos voltar até Atos 15. Em Atos 15, a igreja tinha outro concílio, mas era concílio de igrejas com pastores, etc. Povo da igreja. Eles queriam decidir se a salvação para gentios era somente pela fé ou se os gentios precisavam se tornar judeus para serem salvos. Vocês lembram disso? Atos 15, capítulo importantíssimo na Bíblia. Agora, o governo romano percebe que, olha, essa legalização do cristianismo não está dando o efeito que a gente quer. Constantino, ele ficou preocupado. Eu legalizei a coisa pensando, agora vai ficar maravilhoso, todo mundo está feliz, o cristianismo é a fé, temos Jesus o Salvador, isso é maravilhoso, e daí deu briga, sobre todo tipo de coisa, principalmente a pessoa e a natureza de Jesus. A unidade política que Constantino ganhou por legalizar o cristianismo manifestou a sua fragilidade quando surgiu um debate forte sobre a natureza de Cristo e o relacionamento dele com o Pai. Página 17. O movimento cresceu nas igrejas, principalmente, mas não somente, pela influência do presbítero chamado Ário, o sacerdote, ou padre, como se fala em português. Ário, marque esse nome. Se você estuda a história da igreja, se você passa tempo lendo livros de teólogos e querendo entender melhor a nossa fé cristã, esse nome vai aparecer. Especialmente quando você conversa sobre a Trindade, como Deus é uma essência, 3 pessoas. Esse nome vai surgir. Esse nome se liga com falsa doutrina. Ário. Eu não vou dizer para vocês que ele é igual às testemunhas de Jeová, que também tem problemas nessa área. Porque parece que ele lutava para ter a verdade, mas pela arrogância dele não conseguiu aceitar tudo que a Bíblia fala em certas áreas. Ficou cego, que é muito ruim. Mas quando você compara ele tinha um tipo de crença versus pessoas hoje que têm descrença, não querem acreditar. Inclusive, as testemunhas de Jeová, que não acreditam corretamente sobre a Trindade, mudam a Bíblia. Se você procura em casa todas as Bíblias que você tem, talvez você tenha uma Bíblia das testemunhas de Jeová, e o nome da gráfica, o pessoal que é torre de alguma coisa, eu esqueci. Como que é? Obrigado, isso mesmo. Então, eles têm mudanças especificamente na questão da essência de Jesus, para dizer que ele é um Deus, em vez de dizer que ele é Deus. Grande mudança. Você pode ver isso em João capítulo 1, lendo versículos 1, 2 e 3. Você vai ver essas, e não é o único lugar, mas eles têm outras coisas que eles mudaram. Ário, olha aqui as crenças dele. Ele acreditava que Jesus era nem Deus, nem homem, mas um ser entre os dois. Jesus era o primogênito do Pai, mas não gerado eternamente. Jesus era uma criatura que merecia adoração.
Quando eu leio essas coisas, você sendo leigo, nunca estudou essas coisas, você fala, tá bom, tipo, e aí? Eu compreendo. Mas essas coisas são profundamente erradas. E quando você vai para essas crenças, você tem que eliminar o que nós entendemos sobre a salvação das nossas almas, porque a nossa salvação depende da natureza de Jesus, quem Ele é. Se Ele é outro tipo de ser, muda as coisas. Mas ele tinha essas crenças, ele estava lutando com a ideia de Jesus ser o verbo, ou a Bíblia diz também a palavra, e como que funciona isso. E a influência de Ário chamou a atenção de Alexandre, o arcebispo em Alexandria, Egito, no ano 318. De tal forma que Alexandre excomungou Ário em 321. Lembra, eu já expliquei, os bispos, pastores, etc., chegaram a um ponto de um nível de autoridade que eles conseguiram mandar em regiões, não somente ter autoridade nas suas igrejas e falar, essa pessoa aqui não pode fazer mais essa obra, esse tipo de coisa. Isso não existia na Bíblia, mas agora está acontecendo isso, essa mudança de dividir e falar, essa pessoa tem mais autoridade. Então, ele falou, Ário está ensinando algo errado, eu vou tirar ele. E claro, Ário estava errado. Ário usava a influência dele para arrumar o apoio de vários outros homens. Então, o que aconteceu? Constantino, ele está deitado na cama dele em casa. Que legal, eu sou, o imperador de Roma, todo mundo é cristão, está tudo legal, os bispos gostam de mim, está tudo tranquilo. E lá fora, bombas. Ele não percebe ainda. E Ário, tirado da igreja, ele está indo de um lugar para o outro, falando, eles me tiraram, mas vou falar para vocês, é isso que eu vejo na Bíblia. Jesus não é Deus, não é homem, ele é outro tipo de ser, e ele não é eternamente o Filho de Deus, mas ele se tornou o Filho de Deus, e as pessoas, tem razão, Ário, tem razão. As pessoas começaram a ouvir ele desse jeito. Ele conseguiu um monte de gente para esse pessoal acreditar nessa falsa doutrina que Jesus não é Deus. Ele não é Deus, eliminando a divindade de Cristo. A controvérsia cresceu tanto que o imperador Constantino escreveu uma carta para os dois homens, Ário e Alexandre, que pediu que eles se controlassem. Presta atenção, isso é incrível. Constantino, o imperador, ele tinha o mesmo poder que os anteriores tinham quando eles perseguiam os crentes. Ele poderia ter falado, eu vou matar vocês dois, vocês estão brigando. Não, ele escreve uma carta pedindo, por favor, calma, para com isso, vamos lidar com isso de uma forma diferente. É interessante. E também, ele não dá uma distinção entre Alexandre, o arcebispo, e esse presbítero Ário. Ele não dá uma distinção. Na carta dele, ele lida com os dois do mesmo jeito. Mas na igreja já tinha essa mudança, essas coisas acontecendo. Então, Ário fala, se eu não consigo ter influência desse jeito, eu vou ter influência de outro jeito. E agora Constantino, e agora o que aconteceu? Tudo está ficando ruim agora. Ele escreveu uma carta, muito diferente do que os outros imperadores. Eu acho que ele estava pensando como líderes às vezes pensam. Eu tenho paz, eu quero manter paz. E eu não quero provocar. Eu já fiz amizade com a igreja. Eu já me casei com a igreja. Então eu vou escrever uma cartinha. Eu vou escrever umas palavras bonitas. Por favor, vamos lidar com isso de uma forma melhor? Nós não precisamos brigar, esse tipo de coisa. Letra D. Constantino chamou o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Niceia, para lidar com essa controvérsia, porque ele não conseguiu influenciar Alexandre e Ário. Então, ele pensou, ok, vendo que eles não vão mudar, eu já tentei por uma carta,
Então eu mesmo vou lidar com isso. Então ele chamou esse concílio de Niceia, no ano 325. Note aqui, o governo pagou para 318 bispos se reuniram na recém-estabelecida capital de Constantinopla. Então ele pagou dinheiro para esses bispos poderem ir para esse lugar para discutir a questão da divindade de Jesus. Constantino iniciou a reunião com um sermão pessoal. Ele governava essa reunião sob a doutrina cristã. Se eu não me engano, esses bispos estavam sentados e ele estava sentado num trono de ouro para discutir a questão da divindade de Jesus Cristo. Isso é incrível. A discussão subsequente se tornou um debate fervoroso tal que Constantino precisou silenciar os participantes. E as pessoas acham que Constantino, ele estava pensando o seguinte: eu vou chamar todos eles, nós vamos ter uma conversa boa, sabe? Somos crentes, sabe como que é? Espírito Santo, comunhão, tudo está legal. Não deu certo. Briga feia. Ele falou: cala a boca! Calma, não é para ser assim. O historiador Eusébio acabou escrevendo um credo baseado no que a Bíblia revela sobre a natureza e a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: a palavra de Deus, Deus de Deus, luz da luz, vida da vida, o Filho unigênito, primogênito de toda a criação, gerado do Pai, antes dos séculos, por quem foram criadas todas as coisas. Eusébio diz que o imperador gostou do credo. Então, durante esse concílio, que se eu não me engano levou dias e dias e dias, Eusébio, esse historiador que nos ajuda bastante com entendimento de várias coisas na história da igreja daquela época, ele escreveu isso dizendo: segundo a Bíblia, nós vemos isso. A Bíblia diz isso sobre Jesus. E era tão impactante que o imperador Constantino, ele gostou. Não, mas é isso. E o que ele escreveu aqui é contra o que Ário estava ensinando. Então Constantino, parece que ele não entrou com uma ideia que tipo, eu concordo com Ário ou discordo de Ário, mas agora pela influência de Eusébio, ele acaba se inclinando para as crenças desse Eusébio, que também são as crenças de Alexandre. O que acontece? Ário foi demitido. Eles não permitiram que ele voltasse para Alexandria. Constantino mandou que os livros de Ário fossem queimados e que os seguidores de Ário fossem reprimidos. Então agora olha aqui, a perseguição de cristãos por cristãos no Império Romano se iniciou. Vocês vão ver isso nessas aulas, que agora a Igreja Católica vai atacar pessoas que não são católicas. Iniciou isso aqui. Ele disse: ok, foi decidido nesse concílio, Ário está errado. Ele não pode nem voltar para Alexandria, onde ele tinha a obra dele. Vamos queimar todos os livros dele e também todos os seguidores deles vão ser reprimidos. Além disso, por meio desse concílio, a igreja começou a expressar explicitamente o que se achava implícito na Bíblia na questão de doutrina. Ok, logo no início dessas aulas, eu expliquei isso para vocês, mas agora eu vou voltar para essa ideia. Nesse momento desse concílio em Niceia, foi criado o credo niceno, essa ideia de explicar claramente as crenças da igreja no geral. Então nós temos a Bíblia, tudo que Deus revelou, nós não precisamos de mais nada. Só que esse livro não é um livro de teologia. Nós pegamos coisas e juntamos as coisas, organizamos elas e falamos: a Bíblia ensina o seguinte sobre a divindade de Jesus Cristo. Quando eles terminaram esse concílio,
eles fizeram exatamente isso. A Bíblia diz isto. Então, a nossa conclusão é que Jesus é 100% Deus, 100% homem, entre outras coisas. Agora, nós, em 2022, aproveitamos essa linguagem desenvolvida ao longo dos anos nos concílios e em outras coisas. Eles, na verdade, aproveitavam a filosofia grega para poder explicar essas coisas. E daí nasceram termos como, por exemplo, a divindade de Cristo ou a trindade, esse tipo de coisa. Esse concílio ecumênico era o primeiro de vários, mas nem todos chegaram a conclusões doutrinalmente corretas. O que eu posso dizer sobre esse momento? Por um lado, nós vemos algo bom. A divindade do nosso Salvador Jesus foi defendida e esse concílio chegou à conclusão correta. Amém. A falsa doutrina de Ário foi derrotada. Porém, por outro lado, a igreja agora começa a depender da espada de Roma para lidar com falsa doutrina ou discussões, etc. E na nossa próxima aula, nós vamos ver como isso já vai evoluindo.